Logo chegaremos ao momento da Páscoa e eu queria fazer uma pergunta para você. O que é mais importante sobre a ressurreição de Cristo? Cristo ser a primeira pessoa a ressuscitar, numa ordem cronológica, ou Cristo ser a pessoa mais importante da ressurreição? O que você acha? E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Para alguns que gostam de focar naquilo que não é importante, eles teimam em dizer que Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, por ele ser as primícias, e isso significa que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para não morrer mais. Agora, quem realmente está preocupado com aquilo que a Bíblia ensina e com aquilo que é importante, obviamente que ao ele pensar na ressurreição de Cristo, ele vai pensar em Cristo como sendo o principal dentre os mortos. Não está preocupado se Cristo foi o primeiro a ressuscitar ou não, até porque a Bíblia menciona outras ressurreições antes de Cristo, mas a pessoa que se atém ao texto bíblico e deseja realmente entender em que sentido Cristo é o mais importante da ressurreição, ela vai compreender que quando Cristo é chamado de as primícias dos que dormem, quer dizer que ele é o primeiro em importância, porque no contexto de 1 Coríntios 15, 23, é da ressurreição de Cristo que dependem as demais ressurreições. Até nós já estudamos sobre isso quando analisamos o significado do termo primícias no grego aparquê, né, que pode ter mais de um significado, mas o significado principal não é um primeiro em importância, né? É um termo militar utilizado para descrever alguém numa posição de destaque. Mas eu queria me deter com você um pouco mais nessa questão, até para lhe dar alguns princípios de interpretação bíblica. Eu tenho certeza que este vídeo vai lhe ajudar a perceber que não devemos estudar a Bíblia de qualquer jeito. Existem princípios, e se nós não seguirmos esses princípios, vamos acabar colocando no texto ideias humanas, ao invés de extrairmos do texto ideias divinas que transformem a nossa vida. Eu quero ler para você aqui um texto que está em Atos 26, 23, para lhe mostrar um exemplo de como devemos interpretar a Bíblia e como algumas pessoas focam naquilo que não é importante. Veja, aqui em Atos 26, 23 é dito o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Quem gosta de polemizar para dizer que ninguém poderia ressuscitar antes de Cristo para não morrer mais, como no caso Moisés, ele gosta de usar esse texto para dizer que Cristo tem que ser o primeiro da ressurreição. Agora, quem não está preocupado em polemizar, mas em entender a Bíblia, o que ele vai fazer? Ele vai analisar esta palavra no grego e vai ver de que forma ou qual significado melhor se encaixa no contexto. Talvez você não saiba muito de grego ou não saiba grego, mas isso não importa. Mesmo que entender o grego seja importante, mais importante do que isso é você saber ler, não ser um analfabeto funcional. Saber ler e entender o significado da palavra no contexto. Este é o propósito da semântica, né? Que analisa o significado das palavras dentro de um contexto. Então, por exemplo, aqui em Atos 26, 23 diz que Cristo é o primeiro da ressurreição. O detalhe é que a palavra que aparece aqui para primeiro é a palavra grega protos. E ela tem mais de um significado. Então ela em si não é conclusiva. Ela pode significar o primeiro, numa ordem, não é? Ou protos pode significar também o principal.
Eu vou lhe dar alguns exemplos. Para quê? Para você ver que nós não podemos tirar uma conclusão de um assunto analisando um verso isolado. Até porque um termo pode ter significados diferentes em diferentes contextos. E é isso que eu quero mostrar para você agora. Para você não cair naquele canto da sereia, esta palavra em grego significa isso. Mas se você fizer uma análise no campo semântico, esta palavra pode significar isso num contexto e aquilo no outro contexto. Significar outra coisa. Então vamos fazer análise de alguns versos que vão lhe ajudar a perceber este princípio de interpretação bíblica. Nós não analisamos só o significado de uma palavra. Estudar a Bíblia não é apenas ir a um dicionário grego ou hebraico e dizer, essa palavra significa isso. Você tem que analisar o campo semântico dessa palavra, ver de que forma, não é, ela é empregada na frase ou no contexto. Então, por exemplo, aqui Atos 26, 23 diz que Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos. Aqui não é conclusivo se ele é o primeiro na ordem cronológica ou importância. Por quê? Vamos ver outros textos onde aparece o termo protós, tá? Que é a palavra primeiro. Veja, por exemplo, esse texto aqui de Mateus, capítulo 20, verso 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Veja, aqui Jesus Cristo, de forma clara, está dizendo para os seus discípulos que quem quiser ser o mais importante entre eles, que seja na verdade o servo. Eles estavam numa discussão de quem seria o maior. Não é? Então aqui a palavra primeiro, protós, se refere ao mais importante. Outro texto que serve como exemplo para analisarmos o significado de protós ou primeiro é Marcos 6,21. Veja o que diz o texto. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. A palavra principais aqui é protós. Veja, não são os primeiros oficiais ou os primeiros líderes da Galileia nascidos. Não são primeiros numa ordem de nascimento ou cronológica. São os primeiros em importância. Então veja, aqui é um outro exemplo em que protós pode se referir a alguém que é principal, não a uma ordem de nascimento ou uma ordem cronológica. E um outro texto significativo encontramos em 1 Timóteo 1,15. Acompanhe o raciocínio até o final porque você vai ter aqui uma dica preciosa de interpretação bíblica, tá bom? Então vamos ver aqui 1 Timóteo 1,15. Para você ver o quanto é importante analisarmos o campo semântico, ou seja, o contexto onde a palavra é usada para nós chegarmos a uma conclusão. Diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz aqui que dentre os pecadores ele é o protós. Será que ele é o primeiro pecador? Óbvio que não. Os primeiros pecadores foram nossos primeiros pais, Adão e Eva. E antes de Paulo, muitos e muitos outros pecadores existiram. Quando Paulo fala que é o protós dentre os pecadores, não é o primeiro numa ordem de cronológica, é o principal. Ele se considera o principal dos pecadores. Pelo histórico de vida dele, por ele ter sido perseguidor da igreja. Um outro exemplo que vai nos ajudar a percebermos que não devemos entender um termo simplesmente pelo seu primeiro significado, mas de acordo com o que ele significa num contexto, é o termo prototokos utilizado em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 diz que Cristo é o primogênito da criação. As testemunhas de Jeová usam esse texto para dizer o seguinte, bom, se Cristo é o primogênito e primogênito é o filho mais velho, então Cristo é o primeiro ser criado de toda a criação. Ok? Agora, por que esta conclusão não é válida? Primeiro, porque o termo prototokos tem mais de um significado. E segundo, o que define o real significado do termo é o contexto.
Então eu só simplesmente pegar um dicionário grego ou hebraico e dizer o seguinte, ó, a palavra tal significa isso, isso é amadorismo, eu não posso fazer isso. A palavra significa isso, tudo bem, mas no contexto onde ela se encontra, no campo semântico dela é usada, ela realmente significa isso? Então eu tenho que considerar as duas coisas, o significado da palavra em si, mas o significado da palavra no contexto onde ela é usada. Então, por exemplo, Prototokos, que fala de primogênito, fala que Cristo é o primogênito da criação. Esta palavra primogênito se refere, obviamente, ao filho mais velho, né, o primeiro filho criado, o primeiro filho a existir, mas ela não se refere apenas a isso. Ela se refere também ao primeiro em importância. Eu vou lhe mostrar isso num texto bíblico e também no contexto de Colossenses 1,15, tá? Então, por exemplo, no Salmo 89, versos 26 e 27, nós percebemos aqui um outro significado de primogênito, que não é apenas o de filho mais velho, tá? Mas o primogênito no sentido de ser o mais importante, tá? Salmo 89, 26 e 27. Aqui é Deus falando acerca de Davi, não é? Davi escreveu no Salmo desta forma, por inspiração. Ó. Ele me invocará dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso meu primogênito. Antes de continuar a leitura, Davi era o primogênito ou ele era o filho caçula dentre os filhos de Jessé? Claro, ele era o caçula. Mas por que ele é chamado de primogênito? Olha o texto. O mais elevado entre os reis da terra. Então, em que sentido Davi é o primogênito? Ele é o primogênito no sentido de ser o mais importante dentre os reis de toda a terra. Por ele ser o rei de Israel, por ter sido ungido por Deus. Então ele não é o primeiro numa ordem cronológica, porque ele é até o filho caçula. Mas ele foi feito primogênito por ser o primeiro em importância. Então veja, primogênito pode se referir a um filho mais velho, num sentido cronológico, numa ordem de nascimento, mas alguém que foi tornado primogênito, no sentido de importância. Tanto que Jacó comprou a primogenitura também de Esaú. Ok? O que isso tem a ver, então, com o que eu estou falando sobre o significado de protó, ou seja, primeiro numa ordem ou primeiro em importância? Tem tudo a ver. Por quê? Agora eu vou lhe mostrar que é o contexto o que determina o significado da palavra e não simplesmente o dicionário. Tá? Então, Colossenses 1,15, usado pelas testemunhas de Jeová para dizer que Cristo é o primeiro ser criado, já que a palavra primogênito pode se referir ao filho mais velho, ou ao primeiro filho criado, ou ao primeiro em importância, a leitura isolada do verso 15 ou só olhar no dicionário o significado de primogênito não vai ser suficiente para a interpretação do texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar o contexto para ver qual dos dois significados melhor se encaixa em Colossenses 1,15. Se Cristo é o primeiro a ser criado ou se Cristo é o primogênito no sentido de importância. Tá? Então nós vamos ler agora os versos 15 até o versículo 18 pelo menos. Você pode ler todo o capítulo e você vai perceber que a ideia é a mesma. Tá? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora vamos saber em que sentido. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, primeiro ponto. Se por meio de Cristo todas as coisas foram criadas, ele não pode ser o primogênito no sentido de ser criado. Por quê? Se tudo foi criado por meio dele, como que ele iria participar da criação dele mesmo? Um absurdo, não tem lógica. Tá? Outro ponto, verso 17. Ele é antes de todas as coisas.
se ele é antes de todas as coisas, como que ele pode ter tido um início? Não tem lógica. Nele tudo subsiste, ou seja, todos os seres existentes no universo, toda forma de vida subsiste ou é mantida por Jesus Cristo. Olha o verso 18, ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Aqui está a charada. Em que sentido Cristo é o primogênito? Porque ele é o Criador, ele é o primeiro em importância por ser o Criador, e ele é o primogênito dos mortos para ter primazia sobre tudo e sobre todos. Então não é o primeiro numa ordem cronológica, é o primeiro em importância, para ele ter a primazia. Ele é o primaz, digamos assim, porque ele é o Criador, porque nele tudo subsiste, e porque da ressurreição dele depende a ressurreição dos demais. Então o objetivo aqui não é dizer que Cristo é o primogênito numa ordem cronológica, ou que Cristo é o primogênito dos mortos por ser o primeiro a ser ressuscitado e não morrer mais. Não. O sentido é que Cristo tem a primazia sobre tudo, por ser o Criador e pelo fato de da ressurreição dele depender em todas as demais. O que eu estou lhe dizendo de que devemos fazer uma análise de um termo, não apenas usando um dicionário grego ou um dicionário hebraico, ou até mesmo um dicionário português, né? Mas temos que fazer uma análise do significado do termo no contexto. Isso aqui se encontra, por exemplo, neste léxico. Léxico português do Novo Testamento baseado em domínios semânticos, de Johannes Lau e Eugênio Nida. É um material acadêmico publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui na introdução desse léxico, ou seja, um dicionário especializado, na introdução ele oferece alguns princípios básicos de análise e classificação semântica, né? Semântica é o estudo do significado das palavras. E a semântica mostra que uma mesma palavra pode ter significados diferentes em contextos diferentes. Então, com isso aqui você vai concluir que quando, por exemplo, ali, Atos 26, 23 diz que Cristo é o primeiro dos mortos, o significado naquele campo semântico não é que ele é o primeiro a ser ressuscitado para não morrer mais. Ele é o principal, porque da ressurreição dele depende a ressurreição dos demais. Então veja esta regra aqui, ó. Aqui existem alguns princípios, não é? Para analisarmos o campo semântico ou o significado das palavras num contexto. Eu vou ler para você aqui o segundo princípio, tá bom? E isso aqui vai lhe ajudar muito para você entender que uma palavra pode ter mais de um significado dependendo do contexto no qual ela é empregada. Assim como nós vimos agora há pouco, quando Colossenses 1,15 diz que Cristo é o primogênito, não é? Da criação ou o primogênito dos mortos. Não é? Veja, o que os autores dizem aqui? O segundo princípio fundamental de análise semântica, né? Análise do significado das palavras num texto, é que diferenças de significado são marcadas pelo contexto, veja. Não é pelo dicionário simplesmente, é pelo contexto. Que tanto pode ser textual como extratextual, né? No próprio texto ou em textos que tratem do mesmo assunto, podem nos ajudar a entendermos o significado de um texto, de um termo, né? O contexto textual pode ser a oração ou o parágrafo contíguos, uma seção mais ampla de um enunciado, o enunciado como um todo, outros escritos do mesmo autor, outros documentos que sejam mais ou menos do mesmo gênero literário e qualquer texto da mesma língua que expresse conceitos ou faça uso de vocabulário semelhantes. Os contextos extratextuais são essencialmente históricos e podem lançar luz sobre os referentes, tanto a partir de documentação histórica como da arqueologia. Visto que diferenças de significado são marcadas
pelo contexto, veja, não simplesmente pelo dicionário, né? O significado correto de um termo é aquele que mais bem se encaixa no contexto. Você percebeu? Em outras palavras, este princípio maximiza a coerência do significado dentro do contexto. Por exemplo, tanto no grego clássico como no grego helenístico extrabíblico, o adjetivo grego tapeinos geralmente designa aquilo que é fraco, miserável, vil e inferior. No entanto, em Mateus 11:29, na expressão pateinos te cardia, o valor de pateinos é claramente positivo e não negativo, pois Jesus admoesta os seus seguidores a tomarem sobre si o jugo dele e a aprenderem dele, porque ele é manso e humilde de coração. Entretanto, apesar de o Novo Testamento grego trazer alguns exemplos de itens lexicais com significado especializado, o grego do Novo Testamento não deveria ser visto como uma forma distinta de grego, pois trata-se do típico grego helenístico. Então veja, o que o autor quis dizer aqui, entre outras coisas, é que uma palavra, a mesma palavra, pode ter significados diferentes em contextos diferentes. E que o significado é determinado não é simplesmente pelo dicionário. O significado é marcado pelo contexto. E ele diz aqui, o significado correto de um termo é aquele que mais bem se encaixa no contexto. Então, qual é o significado que mais se encaixa no contexto quando diz que Cristo é o primogênito da criação? Analisando o contexto, ao vermos que Cristo é o Criador de todas as coisas, que nada foi criado sem a presença dele, ao analisarmos que tudo subsiste, todos os seres que têm vida são mantidos por Cristo, entendemos que primogênito da criação significa o primeiro em importância. Por quê? Porque ele é o Criador de tudo e porque tudo é mantido por meio dele. Quando Colossenses 1,18 fala que ele é o primogênito dos mortos, também não é numa ordem cronológica, porque no contexto está dizendo que ele é o primeiro em importância para ter primazia sobre todas as coisas. E por isso em Atos 26:23, quando fala que Cristo é o primeiro da ressurreição, não é o primeiro em importância. A palavra protós, primeiro em Atos 26:23, pode sim se referir a um primeiro numa ordem cronológica, mas numa análise contextual mais ampla, vemos que o significado melhor, mais adequado ao contexto é o primeiro em importância. Então, não caia neste canto da sereia de alguns amadores, né, que simplesmente definem o significado de uma palavra com base no dicionário. O dicionário é importante, é óbvio, é fundamental. Mas uma palavra pode ter significados distintos em campos semânticos distintos, em contextos diferentes. Se você levar para si esta regra de interpretação, você vai entender de forma maravilhosa vários textos bíblicos. Você vai compreender, por exemplo, que Cristo é o primeiro em importância por ele ser o nosso Criador, por ser aquele que nos mantém vivos e respirando. Você vai compreender que Cristo é o primogênito dos mortos, porque da ressurreição dele depende as demais, porque graças à ressurreição dele, todos os mortos em Cristo poderão ter vida novamente. E aí você percebe que o texto adquire beleza, adquire teologia, ao invés de polemização, como fazem alguns que focam naquilo que não é importante. Então que você traga essa regra de interpretação para a sua vida, para que você foque naquilo que é importante. Entenda o texto e aplique à sua vida, e não polemize sobre o texto. Isso é perda de tempo, isso não vai aproximar você de Deus, isso não vai fazer você crescer espiritualmente. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu recordo que você pode ser um membro deste canal, ter acesso a conteúdos exclusivos, bem como a uma live mensal. Então, se você quiser, clique no botão Seja Membro. Vai ser uma satisfação para mim ter você entre o grupo de membros aqui de estudo da Bíblia do nosso canal.
E uma outra coisa que eu queria dizer para você, eu preparei também um seminário sobre adolescência. São 3 aulas espetaculares que ajudarão e muito a você a lidar com os adolescentes. Seja você pai, mãe, avô, educador. Preparamos um kit com as 3 aulas e mais os slides que podem ser apresentados na sua igreja ou em qualquer evento para pais e filhos. Então, na descrição do vídeo, você vai ver a forma de você ter acesso a esse material, tá bom? Que Deus te guarde e nos vemos num próximo estudo.